Olá, meu nome é Anand Rao Adusumilli. Eu sou um filho de indiano e o meu nome representa bem-aventurança, alegria. E eu acho que é a primeira vez nesse ano que eu estou entrevistando alguém que se chama Ananda Deva. Tá? Então vai ser bem interessante para mim essa entrevista, porque é um nome que eu considero mágico. Eu agradeço sempre ao meu pai por ter me dado esse nome, consta da minha certidão de nascimento, ou seja, não é um nome que foi colocado depois, porque eu virei um yogi e nada, não. Eu sou Anand Rao Adusumilli, eu tenho que soletrar o meu nome a vida inteirinha, sabe? Todo o tempo da minha vida eu tive que soletrar o meu nome, tá? Eu vou marcar 2 minutos. Ó, Uhum. o sistema é o seguinte, eu marco 2 minutos, cada pessoa fala de um tema e faltando 30 segundos, tá? Aí eu aviso, mas a pessoa pode encerrar o seu raciocínio com tranquilidade. Às vezes você vai estar falando, não, é porque a Nanda aí eu 30 segundos. Aí você não precisa ficar chateado, magoado, nem coisa nenhuma, tá? E os amigos do Mauro, do Célio e da Ananda também não precisam ficar magoados. Tá aqui, tá combinado entre nós, tá bom? Num relógio eu marco o tempo da entrevista, no outro eu marco o tempo das respostas, dos temas, e nesse terceiro celular eu faço pesquisas. É bem interessante o sistema. Eu vou primeiro compartilhar a tela, tá? Para mostrar para você. Aqui, olha, é o Cultura Alternativa. Esse aqui é o portal de notícias. Esse portal de notícias, ele tem a página principal, a editoria de turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e o contato da gente. Se você digitar Cultura Alternativa no Google, hoje exatamente existem 249 milhões de resultados com a expressão cultura alternativa. Está aqui, ó. E nós somos número 1 no Google. Tá? Se você digitar TV Cultura Alternativa no Google, 123 milhões de resultados. Nós somos número 1. Tá? Aqui está a TV Cultura Alternativa, com vídeos diversos, 1000 coisas e tal. Tá? Aqui, olha, aqui é a nossa, como é que chama? Página no Facebook, Portal Cultura Alternativa, tá? 14 mil seguidores. E aqui a página no, como é que chama? No Instagram, 13 mil seguidores, Cultura Alternativa. Agora eu vou começar a marcar o meu tempo para me apresentar para o pessoal que admira a Ananda, Célio e o Mauro, tá? Deixa eu marcar meu tempo aqui, ó. Estou marcando meu tempo, 2 minutos. Eu sou Anand Rao, eu publiquei um monte de livros de poesia, fiz um monte de CDs, sou músico, sou escritor, sou ator, mas eu fui também funcionário público federal durante 40 anos, porque eu acho que viver de música, de literatura e viver de arte no Brasil é muito difícil. Há 42 anos eu atuo na arte e cultura e ano passado, graças a Deus, eu me aposentei da área do funcionalismo público federal e hoje eu sou jornalista, músico, poeta, escritor. Tá? Falar da minha vida, são 42 anos, já ganhei um monte de prêmio e tal, e nada disso interessa. O que interessa é que eu estou entrevistando hoje a Nanda, Célio e Mauro. É isso que interessa. Aí, 1 minuto, gastei 1 minuto. Então, agora eu passo a palavra para a pessoa que eu estou curtindo muito nessa entrevista, por causa do nome, não é? Ananda Deva. Quem é Ananda Deva? Boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui. Eu sou Ananda Deva, também de nascimento. A minha mãe ali na década de 80, aquela grávida da década de 80, praticante de yoga, pegou o livro e tirou o nome ali das páginas finais, né? Então ficou Ananda Deva.
também, né? Essa bem-aventurança, graça divina, deva de divindade. Então, é um nome abençoado, a gente escutar ele a vida inteira. Né, a gente se sente, e por isso me tornei yoguin, né? Acho que foi o caminho contrário. Todo mundo falou, mas você já é Ananda Deva, quem te deu esse nome? Eu nasci assim mesmo, né? Então, eu agradeço, também fiquei super curiosa de te conhecer, me senti uma irmã de alma indiana, embora nascida no Brasil. E estou aqui hoje, sou mulher, branca, estou com meus cabelos soltos, cabelos castanhos claros, com uma blusa azul, com lantejoulas, uma echarpe cor-de-rosa, um terceiro olho enfeitando. Aqui ao meu lado tem vários livros e na parede também um quadro de oferenda à Mãe Terra, um quadro da Pedra Redonda, uma parede verde. Essa é a minha descrição para todos poderem me ver. Eu trabalho muito com pessoas com necessidades especiais, então para que todos possam me ver, essa 30 sou segundos. eu. E eu não escutei quantos segundos? 30 segundos, falta. Ótimo. E hoje eu sou OCA, Organização Cooperativa de Agroecologia, Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo. Eu sou performer, me corrijas, de arte e agroecologia, sou da dança. E sou Ananda Deva. É isso. Perfeito, perfeito. Olha, a dança, se ela dançar uma dança indiana, trabalha muito os olhos, trabalha muito o gestual. Não sei se ela já usou um sari, que é uma roupa belíssima indiana. Então, eu acho que realmente eu estou em estado de graça e vou dedicar essa entrevista para o meu querido pai, Bhaskara Rao Adusumilli. Ele deve estar muito feliz onde ele estiver, vendo que eu estou entrevistando uma pessoa chamada Ananda. Ananda. Muito legal. Célio Giga, quem é você, Célio? Boa noite, Anand, né? Estamos agora no período da noite. Boa noite a todos, né? E a todas. Boa noite, Mauro, Brandão, Ananda Deva, minha amiga, né? De tantos anos. É uma alegria estar aqui com você e com vocês, né? Eu sou músico, sou artista, sou educador, professor. Fiz algumas incursões aí nas ciências sociais, com estudos dentro da área das ciências sociais e da etnografia, né? Da etnomusicologia, da ciência política também. Então, me vejo como uma pessoa que curiosa, né? Gosta de saber do mundo em que vive, e essa inquietação, né? Me levou a caminhos que hoje eu não consigo separar, né, assim, do meu fazer, né? Então, por isso que eu acho tão importante essa contextualização. Assim, eu sou uma pessoa que olha para vários lugares, né, para ter uma opinião, assim, para saber para onde que o vento tá soprando, né, assim, nos pedindo para ir. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, também tive a felicidade de conhecer um pouco da cultura indiana, né? E também, através dessa rádio yoga, meditei bastante tempo e ainda continuo, né? 30 segundos, tá? Uma cultura incrível, né? Milenar, maravilhosa, e que tem uma reverência assim ao que é a raiz, né? Aos mestres, aos deuses, né? A esse princípio divino que há em nós. Então, Perfeito. acho que muito, muito incrível todo esse caminho, né, de autoconhecimento. E nesse caminho do autoconhecimento, hoje eu ajudo pessoas e instituições no desenvolvimento de trabalhos relacionados à cultura, ao desenvolvimento das políticas culturais. Já formei muitas pessoas no Brasil inteiro, praticamente, eu acho que mais de umas 2.000 pessoas, nessa nova institucionalidade da cultura, né, que
foi um tempo que eu vivi também, um tempo em que nós não tínhamos nenhum tipo de reconhecimento do Estado, né? Mas tudo isso tem uma grande chance que, mesmo em plena pandemia, né, com esse auxílio emergencial, aconteceu uma coisa muito interessante, que a possibilidade do recurso emergencial, mas também da ativação desse recurso através de uma institucionalidade que é o Sistema Nacional de Cultura, né? Perfeito. Cultura. E é isso. Eu atuo na Perfeito. cultura, vivo a cultura e viva a cultura. Mauro Brandão, fala para mim, Mauro, quem você é? Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou de máscara. Eu até falei para a Nandi, né, porque eu fiz uma cirurgia recente e ainda deu uma atrasada, porque pelo fato da pandemia e o dentista teve que fechar um tempo o consultório. Então, aí eu estou usando a máscara, que é mais confortável para mim. Bom, eu me sinto aqui muito à vontade de estar com vocês aqui, porque eu fui ouvindo, eu fui o último, né? Sou o último a falar sobre mim, então eu pude conhecer um pouco de vocês. E eu vi tanta semelhança, sabe? Anand, eu vou contar para você uma coisa, olha, estou muito surpreso e sim, admiro demais a cultura indiana. E eu tenho um personagem de um livro que eu estou escrevendo ainda, né? Esse livro se chama Tempestade Magnética, e tem um astrônomo indiano da cidade de Japuí, na Índia. Ele se chama de Biendu Bhaskara. De Biendu é um Olha nome aí, que comum, noite, né, hein? na Que noite. Índia. E aí tem esse detalhe, né? Bom, eu vou falar de mim rapidamente. Eu sou escritor, poeta, sou músico, né? Então aí estamos aí todos, né, mais ou menos parecidos e tal. E sou funcionário público federal também. Estou me aposentando agora, né? Eu tive um problema de saúde, aí estou aposentando um pouco mais cedo, mas atuei sempre na área de controle do espaço aéreo, né? Eu sou funcionário público civil da aeronáutica, né? E eu quero dizer que eu estou muito à vontade pelo seguinte: meu nome é Mauro Célio, então eu sou xará do Célio, né? Do Célio Gigas, né? Sou meio xará. Olha você ver que bacana. E também estou escrevendo um outro livro que se chama Guardiães da Luz, e 30 que segundos, existe tá, uma Mauro? organização. 30 Ok. segundos. Existe uma organização cooperativa. Ok. Existe uma organização cooperativa de agroecologia, que é o trabalho da Nanda. Então, assim, estou muito à vontade entre vocês e acho que vamos ter um papo maravilhoso. É isso aí. Perfeito. O primeiro tema é em homenagem ao Mauro Brandão. O tema é máscaras. Máscaras. E aí eu vou marcar meu tempo. Você tem uma pessoa que pode dizer que é mascarada, que é a pessoa que se acha. Esse é um caminho para você falar de máscaras. A segunda coisa, no processo de pandemia, se você tiver educação e você souber respeitar o outro, você usa máscara, tá? No Japão, o uso de máscara é comum, comuníssimo. As pessoas usam máscara direto na rua. Agora, no Brasil, as pessoas às vezes fazem questão de não usar máscara. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Exemplos de pessoas que governam o país. Então, as máscaras, a gente também tem muita máscara no nosso dia a dia. Às vezes a gente não se diz. A Ananda Deva, ela se disse nessa entrevista. Eu, por exemplo, estou dentro de uma poltrona e você não está vendo nenhum ambiente. Aqui tem um Buda, tem muita coisa aqui, você está entendendo? Mas você não está vendo nenhum elemento para poder tirar um conceito sobre mim.
Então, as máscaras, elas existem diariamente, tá? Na área musical do Giga, né, existe muita gente que é a pessoa toca num teatro e fica extremamente mascarado e bobo. Eu também sou da área musical, sabe? Eu toquei no Festival de Jazz de Montreux, eu toquei no palco alternativo, eu toquei no mundo inteiro e tal, mas eu não sou bobo. Você entende? Ficar mascarado é uma coisa, na minha visão, quando você fica com essa soberba, sabe? Porque você tocou, é uma coisa boba, idiota, imbecil. Então, se você está assistindo esse programa e você é mascarado, saiba que eu acabei de chamar você de imbecil. Você está entendendo? Tá? Aí eu passo a palavra agora sobre esse tema, máscaras, para o senhor Célio Giga, ele falar um pouco sobre essa questão de máscaras. Fala aí, Célio, o que você sente sobre essa palavra? Pois é, Anand, interessante esse tema. Interessante também porque as máscaras estão caindo, né? Várias máscaras estão caindo, né? E a percepção das pessoas para esse fenômeno, né, é diferente, né? Assim, para algumas pessoas, ser mascarado é o usual, né? É o que é o comum para que a pessoa ela se manifeste, né? E na realidade me parece que muito dessa percepção ela vem de um descompasso, eu acho que cognitivo, também cognitivo, mas eu acho que ele é um descompasso que ele também tem outras dimensões, né? Dimensões históricas, sociais, políticas, cosmogônicas, né? Então a gente tem aí uma diferença muito grande assim de olhares, e eu acho que após essa a gente pode falar que a pandemia também é uma visão pós-moderna, né? É um fenômeno da pós-modernidade que ela deixou um impasse, né? Ou a gente começa a tirar as máscaras para poder olhar as pessoas de forma respeitosa e no momento de reverência a essa pessoa, colocar a máscara de novo, mas sabendo que a gente está conversando com uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma trajetória, que tem uma história, às vezes diferente da nossa, talvez a gente consiga se entender melhor para poder encaminhar o mundo para outras 30 segundos, tá, Célio? 30 ideias, segundos. né? Mais criativas, mais, eu acho que melhores, né? Vamos dizer assim. E realmente existe um outro tipo de concepção da máscara, que é no mundo artístico, né? Que eu acho que é muito importante frisar. Os artistas precisam de viver mais e colocar mais vida na sua arte e entrar no mundo e na criatividade da vida, se lançar, para que a gente não tenha pessoas mascaradas nessa área tão sagrada e tão incrível e tão maravilhosa que são as artes, para poder mostrar para todo mundo essa beleza. Perfeito. Olha, quando ela se apresentou, ela falou do quarto dela, do cabelo dela e tal. Eu achei muito interessante, sabe? Porque ela foi super verdadeira. E o próximo tema, eu já aviso para os amigos que vai ser verdadeiro. A gente está falando agora de máscaras e depois é ser verdadeiro. Eu não me disse, eu disse o meu trabalho, música e tal. Ela disse sobre ela. Então eu queria saber a opinião dela sobre máscaras, esse tema. Ananda Deva. Máscaras. Eu queria também falar aqui que eu tenho fechado o microfone porque a gente tem muito ruído aqui. Eu sou mãe também de duas crianças maravilhosas aqui, então elas estão sempre em movimento, então para manter aí a fala dos companheiros. As máscaras, eu penso que depende para que ela serve, né? Se é para proteção ou para fuga. Né? Para que máscaras, como diria Minerva, se você tem sabedoria? Né? Quando a gente se esconde atrás de máscaras, do que a gente está fugindo? Né? Não nesse caso da pandemia, porque é uma máscara de proteção.
mas eu tenho trilhado um caminho muito do autoconhecimento, de olhar para mim, para a minha ancestralidade, para a minha verdade, de onde eu vim, de onde minha mãe buscou esse nome, né? Junto com meu pai. E tentar me entender como esse ser, esse autoconhecer e desconstruir as minhas máscaras que a gente cria ao longo da vida, as camadas, né, a gente chama. Eu que sou da dança, e cada camada cria uma contenção no corpo, uma máscara que a gente vai desconstruindo. Eu sou da dança, mas eu gosto muito de trabalhar com as danças brasileiras, nesse caminho que eu conheci o Célio, né, em música e movimento. Sou mestre hoje em patrimônio, com a partilha com o Célio, com o baile na roça, da família do Célio Giga, a família Giga. Então, sempre buscando na minha história, na minha ancestralidade e na ancestralidade brasileira, o impulso para a dança. 30 segundos, tá? Tá, então eu acho que é isso. Como essa máscara pode ser como o véu de Ísis também, né? Que hoje eu me entendo como uma mensageira de Ísis no autoconhecer. Ele está te iludindo, essa máscara, ou ela está te protegendo? Acho que é Perfeito. Isso. Olha, Mauro Brandão foi a pessoa que estimulou esse tema. Ele explicou porque ele está de máscara. Eu não explicaria. Realmente eu não explicaria. Ele explicou, sabe? Em atenção a você que está assistindo esse programa. Volta, tá? Que ele explicou. Mauro, o tema é máscaras. Eu queria que você falasse sobre a questão. Então, eu acho que é um tema que ele dá realmente um debate de não sei quantas horas, inclusive, né? Porque realmente ele é um tema da humanidade. Quando você falou, Hernandes, sobre a questão do mascarado, né? Desse sentido, o cara faz uma peça de teatro e aí apresentando teatro tal e já está mascarado. Eu relaciono muito isso com um exercício que é muito importante para que a gente faça, que é o exercício da humildade. Por quê? A humildade, ela vem da palavra humus, né? Que é uma palavra que quer dizer terra, terra fértil. Então, o humilde é aquele que está em contato com a terra fértil, então ele está pisando na terra, então ele está vivendo a própria realidade sem nenhum subterfúgio, né, de vaidade, de soberba, ou até mesmo de complexo de inferioridade, né? Aí a pessoa acha que ela tem que ser alguém, então aí... Olha, o que é ser alguém? Eu acho que ser alguém é ser eu. Não tem como eu ser outro, né? Então, eu acho que as máscaras elas são usadas hoje nesse sentido para poder dizer aquilo que você não é, né? É para você tentar dizer, você representar no palco uma 30 peça, segundos, tá, Mauro? de 30 um segundos. ator que você não é, ok? Né? E aí eu termino dizendo o seguinte, que a máscara que os nossos governantes, né, desestimulam a usar são as máscaras que eles vestem nesse momento que eles desestimulam, porque eles fazem a apologia àquilo que é falso, aquilo que está contra aquilo que é. Nós somos frágeis perante um vírus invisível, mas que é como um meteoro caindo sobre a Terra. Então, Perfeito. é isso que eu deixo. O tema agora é ser verdadeiro. Então, eu vou dizer para você que na minha música, que eu difundo na TV Cultura Alternativa, YouTube, enfim, um monte de lugar, eu sou muito verdadeiro nas sequências harmônicas, eu busco uma linguagem nova. Eu odeio sertanojo, pagode, essas merdas eu odeio. E gosto muito de música instrumental, jazz, Hermeto Pascoal, Gilberto Gismonti, Ravi Shankar. Então, realmente eu sou muito verdadeiro. Agora, uma vez eu recebi um e-mail que eu musicasse uma letra conforme as harmonias de uma música de um rapaz chamado Teló, Michel Teló. Aí eu falei, olha, custa R$2.000. E eu faço. Aí o cara depositou 1.000.
Aí eu fiz. Mandei para ele, aí eu falei, tira meu nome, porque essa é uma música que não é minha. Isso é só... Eu fiz tinha uma letra, eles iam apresentar num churrasco, e eu fiz. Então, aí eu fui verdadeiro ou não? Fui, porra. Eu fui verdadeiro com minhas finanças. Porque eu ganhei R$ 2.000 para fazer uma coisa em 10 minutos, que é uma coisa medíocre. Você está entendendo? Então, e as pessoas ficaram felizes. Ficaram super felizes. Eu sou muito verdadeiro também nos meus textos, só que ali eu uso muita técnica. Eu escrevo poemas, muitas vezes, como sendo mulher, gay. Eu não sou gay, eu sou hétero. Mas sendo mulher, sendo minorias. E aí eu escrevo o texto e muitas pessoas... Eu ganhei um concurso uma vez que só podia entrar mulheres. E eu fiz um poema sobre sexo oral. Sexo oral. E eu ganhei o concurso. Você entende? Aí eu fui desclassificado, óbvio, que eu não era mulher. Mas é porque o nome Anand, muita gente pensa, muitas vezes ao longo da minha vida, eu tive que dizer que eu era homem. Porque Anand é a Anand. Ninguém fala o Anand. Entendeu? Então, eu encerro meu tempo, que eu já ultrapassei em 10 segundos, e aí cada um pode falar 2 minutos e meio, para dizer o seguinte: eu sou verdadeiro, mas eu tenho 42 anos de experiência na arte e cultura, e eu tenho uma vivência. Então, eu acho que certos momentos da minha vida eu tenho que ser cortês, mesmo que eu discorde de uma ou outra posição, eu acho que não sou verdadeiro o tempo todo, não. Sabe, eu já fui, quando eu era menino, eu falava o que eu pensava. Hoje eu administro. 3 minutos para cada um falar sobre a questão que a Ananda que levantou, porque ela falou muito de si, o nome dela. Por exemplo, a Ananda podia ter dito que o nome dela é uma magia atemporal. Aí ela disse, não, minha mãe leu no final de um livro e botou meu nome. Entendeu? Então foi bem verdadeira. Ou seja, então eu vou passar a palavra para o Mauro Brandão e vou deixar a Ananda por último para falar sobre essa questão do ser verdadeiro, porque ela foi muito verdadeira. Ela falou do quarto, ela falou... Eu não falei nada, entendeu? Então é interessante essa questão, muito legal. Mauro, fala para mim sobre ser verdadeiro, 3 minutos, que eu falei demais aqui. Pois é. Eu penso que ser verdadeiro é um caminho, é um aprendizado constante. Acho que somos todos aprendizes. Eu acho que nessa vida nós passamos a vida inteira aprendendo alguma coisa. E a cada dia que passa, a gente pode acrescentar um pouco de sabedoria em nossa vida. E eu acredito, né, de que a verdade absoluta está na sabedoria absoluta. Nós não temos acesso a esse absoluto, mas nós caminhamos, se nós quisermos, né? Se a gente fizer isso uma meta de vida, para ser cada dia mais verdadeiro. Nesse sentido de que ser verdadeiro é buscar a verdade. Quando foi falado sobre a questão das máscaras, e eu disse sobre a questão da humildade, da palavra humus, eu acho que você se aproxima da verdade quando você está com os pés no chão, quando você se assume da forma que realmente você é. Você é o único, no mundo, apesar de ser parte de uma população de 7 bilhões de seres humanos, mas não sei quantas infinidade de seres vivos sobre a Terra, mas você é único, você tem uma história única. Eu acho que... E aí entra numa outra questão que eu acho que é conhecer a história. E, para mim, conhecer a história é conhecer a história dos nossos ancestrais. Nós somos privilegiados aqui no Brasil de termos 3 grandes, profundas raízes, que é a raiz indígena, em primeiro lugar, porque há 12 mil anos já havia habitantes aqui nesse território que hoje é chamado de Brasil. Nós temos os portugueses que vieram nas caravelas, e trouxeram uma nova concepção, com muito sofrimento, com escravidão, com tudo mais, mas que trouxeram uma cultura
e os africanos, que foram cativos e que fizeram parte do maior comércio de pessoas cativas na humanidade. Só no Brasil foram mais de 5 milhões de africanos que vieram nos navios, nos porões dos navios para 30 chegar segundos, tá, aqui. Walter? 30 segundos. Ok. Então é isso. Eu vejo que a gente se descobre, né, em ser verdadeiro quando a gente resgata o nosso ancestral histórico em nós. Eu acho que isso nos fortalece a caminhar pela verdade. A verdade que é inalcançável, mas que a gente tem como utopia. Essa, para mim, é o caminho verdadeiro. Tá certo, Mauro. Olha só uma fofoca. Agora, toda entrevista minha eu conto uma fofoca. A fofoca é em cima da Ananda e do Célio. É o seguinte, a Ananda, ela mandou um WhatsApp para mim dizendo assim, ai, ainda bem que não é ao vivo. Graças a Deus, estou mais tranquila, que eu estava meio nervosa. Aí eu pensei assim, será que ela divulgou? Será que ela divulgou pelo WhatsApp? Aí entrou uma pessoa na nossa sala chamada Paloma Goulart. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que ela divulgou. Nossa, eu vou ter que tirar um monte de gente. Aí eu fiquei sabendo que a esposa do Célio é Paloma Goulart, ela tem uma conta no Zoom. Então era uma fofoca só para dar uma brincadeira. Eu fui verdadeiro, ó. Fui verdadeiro. Contei aqui um negócio de bastidor, tá? Você que gosta de saber muito de bastidor. Então, vamos lá. Vou deixar a Amanda por último. Por quê? Porque ela que estimulou esse tema. Não é? Então, Célio, fala para mim sobre ser verdadeiro. É um tema difícil de falar, né? Porque a verdade é uma ideia que a gente tem a respeito de algo que a gente acredita que muitas vezes é único, ou é uma coisa que ela tem, às vezes, né, para nós, uma face só, mas me parece que a verdade ela está relacionada muito a perspectivas, né, a pontos de vista, né? Então, muitas vezes a verdade do outro é uma coisa inatingível para mim, porque eu não consigo entrar nos domínios daquele território, né? Às vezes aquele território é um território simbólico, sagrado, então assim não vai ser a minha verdade, né? Mas eu sinto que talvez nesse sentido o mais importante desse momento, talvez, ao meu ver, assim, talvez seria importante a gente pensar também na concepção assim de coexistência das verdades, né? Da busca de você ter a sua verdade, ser respeitado na sua verdade, mas a minha busca é outra, meu caminho é outro, né? Mas eu entendo essa questão da verdade, eu acho que talvez uma coisa que a gente busca que talvez o sentido não seja nem esse, mas é de justiça ou alguma coisa que está relacionada à ética, né? Assim, o que é ser verdadeiro? É ser ético? É ser bom? É ser... Então, eu acho que eu fico mais... Eu vou mais para esse campo, assim, de tentar desnaturalizar, né? E conseguir buscar uma referência, assim, pode ser também multivariada, né? Assim, de acordo com as várias contribuições que eu vou encontrando, né? As várias referências assim na vida. Mas eu também acho que no sentido do que Mauro disse, assim, realmente quando essa coisa de ser e verdadeiro, né? Ser, o que é ser, né? Ser, eu acho que é você conseguir entrar no domínio da sua essência, né? E quando essa essência ela é algo que te conecta, né, no seu verdadeiro propósito, daquilo que você sente que está tocando o seu coração para o caminho, que é um caminho do desejo, da vontade, da força de vontade, 30 segundos, né, tá? daquilo que você quer, eu acho que isso aí é ser verdadeiro. E termino falando que realmente é alguma coisa muito difícil nesse tempo, porque, como dizia o Renato Russo, né, um dia pretendo tentar descobrir porque é mais forte quem sabe mentir, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas manipulando, né, um discurso de verdade, mas na verdade estão enganando as pessoas. Então,
Mas eu acho que a gente não deve desistir de buscar essa essência, né? Que é a Tá verdade de certo. cada um. Olha aí, ó. Nós estamos com 31 minutos de entrevista. Você verdadeiro agora. O Anand Rao falando 30 segundos é um saco. Eu acho o maior saco esse cara falar 30 segundos todo minuto que o pessoal está alinhavando sua resposta. Ridículo, Anand. Ridículo. Ananda Deva, ser verdadeiro. Fala aí para mim, Ananda Deva. Eu fiz essa autodescrição como essa verdade que eu tenho adotado agora de me tornar visível, né, para quem não tem, né, ali a deficiência, traz a deficiência visual, né, dizer que vocês estão invisíveis e ainda para alguns, mas e que a minha verdade, eu escutei aqui muito, né, a Nandi, você falando, né, que às vezes a gente quer falar uma coisa e a gente até recolhe nesse jogo de cintura. Eu, como libriana, estou aqui entrando no meu inferno astral nesse dia 1º de setembro, dia da bailarina, do bailarino, do bailar. Estou feliz de estar aqui com o Célio, que me traz essa lembrança do bar na roça. Então, essa é a minha verdade aqui nesse momento. E me conectou muito com uma poesia que eu tenho recitado há 2 semanas. E eu peço licença até para falar aqui também um pouco dela, que é: gosto de andar com calças dos bolsos furados. Neles confio guardar os sonhos, que valem mais do que os outros guardam em seus bolsos. Gosto de andar nua e descalça, pois sem vestes ou sandálias, confio resguardar a minha verdade, que vale mais do que os outros escondem por detrás do que vestem. Lógico, que traz muito dessa essência da verdade ou das verdades. Acredito que eu sigo muito esse caminho que o Célio traz das verdades. É verdade que a gente tem que reconhecer que a nossa verdade às vezes não é a verdade do outro. A nossa memória como a esposa infiel do fato consumado ali e a gente tentando relembrar, rememorar. E como a nossa essência se conecta com essa ancestralidade que a gente tem que se reconhecer nela, nossos povos originários, nossos quilombolas, né, o nosso tempo de se aquilombar, né, todos nós estamos nesse momento de se olhar, né? Eu sou Ananda Deva, Assis Trivelato, venho ainda, tenho uma descendência italiana, dos italianos que chegaram aqui também em determinado momento. Então, trago também essa herança, né? Não é portuguesa, mas está ali também. 30 segundos. No outro continente. Então, é isso. Tá certo. Olha só, dia 1º de setembro, esta data homenageia os dançarinos de balé, um estilo de dança que surgiu no século XV, na Europa renascentista, e que conheceria seu apogeu no século XIX. Aí, informação que foi dada por Ananda Deva, tá? Eu não sabia. Então, parabéns para você que está assistindo esse programa, tá? Que é um dançarino. Então, o próximo tema, eu vou mesclar 2 temas e o tempo, infelizmente, é 2 minutos, porque já são 35 minutos de entrevista. E o próximo tema é dança e música, tá? Marco os meus 2 minutos. Eu danço, eu tinha 150 quilos, 155 quilos, quando eu era jovem. Eu hoje tenho 110 quilos e eu tenho 2 metros de altura. Eu danço muito. Quando eu danço, eu não sou um craque na dança, mas eu solto meu corpo e faço uma terapia que me deixa muito bem. Muitas vezes eu danço também para fazer um exercício aeróbio, porque é muito bacana. Você, nossa, eu me lembro, eu vou ali para a sala, fico dançando. Nessa pandemia, eu acho que no início dela eu transmiti durante 1 hora, eu dançando no Instagram, fiquei transmitindo, aí as pessoas vinham, pediam para dividir a tela comigo, dançavam comigo, foi uma loucura, foi muito bacana, sabe? Então, eu realmente danço como uma forma de terapia,
Mas poderia aprender passos? Poderia, mas eu gosto muito também do grupo corpo, da dança contemporânea, gosto muito da dança indiana. Enfim, dança é tudo, é muito peso dentro de mim. Eu amo no YouTube ver danças e danças e danças contemporâneas, é lindo demais. E a música já é uma coisa, para mim, muito complexa. Eu estou tentando buscar a minha linguagem musical há mais ou menos uns 30 anos. Eu não gosto de copiar, sabe? Eu não copio harmonia, linhas harmônicas e tal. Então eu fico assim buscando minha linguagem, fico quase doido aqui. A minha voz casa muito bem com sol, com a tonalidade de sol. Então as minhas composições quase todas são nessa tonalidade. Eu gosto muito da tonalidade maior, mas eu gosto muito também dos semitons. Então eu fico fazendo muito nos semitons. E, sei lá, estudei um tempo com o Nelson Faria, sabe? O Nelsinho é um grande músico e tal. Então eu sou assim, eu estou buscando ainda a minha linguagem, tá? Na parte musical, eu acho que se você entra... Eu faço muita percussão de boca usando também um pedal de looping. Então eu faço muita quebra. É uma música que não é popular, ela não é popular. Uma vez eu fui em São Luís, eu fui aplaudido por 600 pessoas. Aí eu falei para minha mulher, a minha música piorou. Com certeza a minha música piorou. Então a minha música, ela não é assim, as pessoas não aplaudem. Eu faço coisas atonais, tonais, é um negócio complexo. 3 minutos, eu falei 3 minutos. Então 3 minutos para cada um falar sobre dança e música. E eu estou homenageando, obviamente, com essa pauta, o Giga e a Ananda, né? E a mim mesmo, né, que sou músico. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Mauro, para depois passar para os outros dois, que são homenageados nesse tema. Então, Mauro, fala para mim como é que você sente a dança e a música dentro de você. Pois é. Olha, eu acho que a dança, a música, a literatura, a pintura, a escultura e todas as outras formas de arte são as expressões que nascem do nosso espírito. Eu não me considero um dançarino, mas eu gosto muito de dançar. Sempre gostei muito de dançar. E danço de graça. Às vezes eu invento alguma coisa para fazer. Quando eu estou ouvindo uma música, danço e faço graça com a dança. Porque eu vejo, apesar de não ser dançarino, eu sou músico, né, e sou escritor. Ah, então estamos homenageando você, desculpa. Pois eu acho que é uma dádiva a gente sabe, poder manifestar nossas artes, né, da forma melhor possível. Eu tenho uma característica também, essa coisa, eu sinto a dança na música e eu sinto a dança na literatura e na poesia, né? Eu sinto que Mauro, está falhando para mim você, eu estou vendo bem a Ananda e o Célio, mas você está falhando para mim, Mauro. Se você estiver me escutando, eu acho que a web na tua região agora... voltou. Deu uma falhada, Mauro. Se você puder repetir esses últimos 15 segundos, tá bom? Tá, não, então, eu estava dizendo isso, essa conjunção de tudo. Eu sinto a dança na música, eu sinto a dança na poesia. Então, eu acho que é uma mistura. Eu tenho uma amiga, que é a Alice Okawara, e ela é uma fotógrafa. E ela é uma fotógrafa, uma artista, uma grande artista. E nós fazemos uma mostra na internet, no Facebook e no Instagram, Mauro, eu continuo a ver o Célio e a Ananda, mas você travou de novo, tá bom? Deve estar voltando, vamos torcer, vamos orar por Deus. Voltou. Final. Tá, só te falando, Mauro, quando você for assistir a entrevista, você deu 2 travadas nessa resposta.
Então eu peço que você coloque nos comentários, não só na TV Cultura Alternativa, como também no portal de notícias, o que você quis expressar. Ok. Tá bom? Você Tá, tudo falou bem. da fotógrafa, da imagem. Eu queria que todos olhassem como o Célio, ele não se diz. Olha só a imagem do Célio. É o Célio e o fundo é uma parede. Então você não consegue descobrir o Célio. E é muito interessante isso. Eu uso muito pano branco, azul, chroma key, preto para falar os poemas quando eu falo, quando eu faço meus trabalhos. Mas ficou muito legal, Célio. Eu não consigo te descobrir, eu não consigo... Eu estou aqui inquieto. Você entende? Doido para te descobrir. Célio, a palavra é tua sobre dança, música, 3 minutos. Ó, eu estou tentando, né? Agora, de repente, eu acho que eu vou conseguir falar um pouco mais assim da minha experiência de vida, assim, porque você falou de um tema que dois temas, né? A música e a dança que falam muito sobre a minha origem, né? Nas artes. Então é o seguinte, eu venho de uma tradição de músicos na minha família. Essa tradição de músicos, ela me permitiu também fazer um estudo formal da música. Então, estudei música erudita, estudei violão clássico, estudei violino, enfim, cantei em coro, né? E, enfim, fiz o estudo formal de música, mas também popular. Então, toquei todo tipo de música popular, rock, metal, forró, sertanejo, pagode, samba. Eu visitei os mestres da cultura popular do Brasil, né, nas brincadeiras brasileiras do Brasil inteiro, tive incursão em grupos, né, de cultura popular. Então, assim, mas a realidade, assim, essa tradição da minha família, que eu comecei a entender, que foi através o meio pelo qual eu me descobri como pessoa, sabe? Como gente, assim. E isso tudo começou em casa, com meu pai, que era músico também. E ele, para mim, meu pai era uma pessoa como você está falando, que você está me vendo. É uma pessoa que eu não conseguia entender muito bem, sabe? Quando eu fiz 7 anos, a gente teve um casamento da minha prima e nós fomos para lá. Andamos 2 horas a pé, né? Eu morava no apartamento em São Paulo, né? E tal. Aí fui 2 horas a pé, chovendo, no carro não ia, andando no barro e tal, caindo, vários tombos no interior e tudo. Quando cheguei no lugar, minha mãe e meu pai já não estavam comigo, eu estava com minha tia, enfim, não estava entendendo nada que estava acontecendo. E aí eu entrei na casa do meu tio João, uma casa de 150 anos, no interior, lá num grotão, assim. E aí, a luz de vela, né, de lamparina, eu olhando aquilo, e o pessoal tudo descalço, dançando no assoalho. E meu tio tocando com meu primo, tocando acordeão, e ele tocando violão, e outras pessoas tocando e dançando. Aquilo foi, para mim, uma coisa, foi um impacto, eu acho que foi, assim, o que me fez entender, sabe? Assim, o que eu estava fazendo ali, que é acessando essa verdade, sabe? De mim como pessoa, né, participante de um grupo, né, de uma família, de uma tradição, de um lugar, sabe? Então, assim, através da música que eu tive a oportunidade de conhecer com eles, eu tive a oportunidade de conhecer uma das coisas mais lindas da minha vida, que foi essa tradição da minha família, que a gente chegava, muitas vezes a gente chegou sem falar nada um com o outro, e tocamos a noite inteira sem falar o que música que a gente ia tocar, e tocamos, sabe? Então, essa oportunidade mágica. E também de conhecer a dança, que foi a coisa mais maravilhosa, assim, porque a gente dançava no baile, e o baile são ali essa interação, né, dos músicos com as pessoas da comunidade, né? Então, isso tudo começou por causa do Giga, que foi meu avô, né, que viveu, né, assim, nasceu no século XIX ainda, e pelo qual, assim, eu, né, faço essa saudação, porque é a origem de toda a minha vivência na música, eu devo a ele e aos meus familiares, né? E Perfeito. essa beleza que é ser músico. Ser Perfeito. Olha, sobre dança, uma vez um professor disse, você tem que conduzir a mulher. Aí eu falei para ele, mas eu prefiro ser conduzido por ela. Aí
foi um negócio complicado. Eu gosto é que ela me conduza, porra. Eu não quero conduzir mulher, eu quero que ela me conduza. Tá certo? Ananda Deva sobre música e dança. 3 minutos, Ananda. Que difícil falar sobre música e dança, mas eu também caminho nesse lugar da dança que é a minha verdade. Acho que eu dancei lá na semente do útero e me lembro de ter trilhado esse caminho porque toda vez que eu estava triste, acho que foi um pouco de terapia na minha infância e na adolescência, às vezes terminava com um namorado, bastava dançar umas 3 músicas que passava, mudava, sabe? Eu tô sofrendo, ele ligava, passou. Então, assim, a dança fez parte da minha libertação, da minha essência como mulher, como o que eu sou hoje. Eu trilhei esse caminho, né? Fui para a universidade, sou formada em dança pela Universidade Federal de Viçosa. Ali, né, o foco foi o baile na roça, o baile dos Gigas, que eu aprendi, né, a quadrilha puxada por João Giga, né, que a gente ainda não conseguiu fazer ela de novo, mas vamos ainda, temos esperança no pós-pandemia em Célio. E aprendemos ali muitas danças, né, que às vezes hoje a gente não olha, né, a dança de salão, que a Nandi citou aí, né? Hoje a gente tem as mulheres que conduzem, então hoje a gente já está nessa contracultura, né? Que nós conduzimos, trabalhando um pouco, né, a tradição e a contemporaneidade, né, Célia? A gente viveu muito isso no Moringa, que era um evento que a gente fazia, e Célio sempre esteve com a gente, que é bebendo da tradição nas águas da contemporaneidade, como a gente vai, né, alinhavando. Então, a dança é a minha essência, né? E eu não sou muito modesta para falar da dança, não. Hoje eu tenho convivido, assim, com uma querida, que é a Dulce Aquino, e ela fala, a dança, para mim, é uma atividade nuclear, né? A Ailton Krenak fala, a dança faz chover, né? Então, assim, eu acredito que a dança, o que eu faço, movimenta o mundo. Krishna, não é isso? Criou o universo com a sua dança. Então, eu acredito que eu faço algo que está criando mesmo novos universos ou pluriversos, né? Afinal, nós estamos saindo desse uni para o pluriverso. E acredito muito nisso, né? Que a dança é o que eu vim ser dança. Eu falo assim, eu sou dança. E hoje a minha dança se aproxima muito das referências culturais, como é o baile na roça, como a música também. Então, para mim, a linguagem da música é bem complexa. Eu já tentei dentro das aulas de música e movimento, as leituras de partitura, a gente tem um pouco da dimensão. Mas eu não toco hoje, não sou... Eu toco uma coisa hoje, que eu descobri o meu grande instrumento, que é um chocalho de pé, porque dá para eu tocar dançando. Porque fora isso, eu não consigo ficar parada, né? Pandeira, capoeira. Meu corpo pede um movimento. Então, eu achei o chocalho 30 segundos, há tá? 2 anos e sei tocar alguma coisa hoje. Então, a dança e a música, para mim, são áreas irmãs. E a gente, né? Linguagens irmãs, como as outras também, que a gente tem que se amparar nesse momento, né? Nós estamos em estado de conferência, lei de emergência cultural, nós artistas estamos na luta. É isso. Perfeito. Olha só, gente, agora o tema homenageando a mim é um tema chato, não é? Mas é um tema necessário, que é o seguinte, economia e salário para artistas, tá? Você está vendo, tem um nome aí, o meu nome é Anand, e o nome da Ananda, então quer dizer que a gente é zen, a gente vive assim, respirando, e a gente não come, e a gente é doido da cabeça. Nada disso. Nada disso. É necessário respeito ao artista no Brasil. Eu só me tornei funcionário público federal porque eu tenho aqui vários violões que eu sabia que iria ser muito difícil adquirir se eu não tivesse um pequeno sucesso, alguma coisa. Você está entendendo na música? O salário do artista no Brasil é muito baixo. Agora, me preocupa muito também a falta de informação do artista sobre o seu mercado, sobre a sua
onde ele pode, qual é o seu nicho de venda? Eu vejo um monte de artistas dizendo, eu fiz meu CD e dei. Como é que é? Você pagou não sei quanto para fazer um CD e deu? Aí vamos dizer, eu pergunto logo, o Caetano Veloso te deu algum CD já na vida? Não, pô. Caetano Veloso vende o trabalho dele. O Grupo Corpo, ele já te deu milhares de ingressos para você entrar? Não. Ele vende. Você entende? Então, é necessário respeito. E nesse tempo, nós estamos gravando dia 1 de setembro de 2020. Tá? Nesse tempo, eu acho que o artista ele tem que estar atento. No Zoom, se você pagar $15 por mês, você pode fazer até 100 pessoas todos os dias. Pode fechar com as pessoas, olha, eu vou fazer um show pelo Zoom e tal, se falhar, eu te mando a cópia e tal, você teria que pagar tanto para entrar no Zoom, por favor, não divulgue, me dê seu nome e tal. Você tem que descobrir caminhos. Tem uma outra plataforma que um amigo meu me informou outro dia, e eu sempre estou muito preocupado com o artista, com o dinheiro do artista. Por que eu estou preocupado? Porque o artista precisa comer, pô. Eu não vejo. Outro dia, o cara falou para mim, eu tenho uma estabilidade financeira muito alta. Aí o cara falou para mim, pô, você tem um grande apartamento e tudo. Eu falei, meu amigo, o Caetano Veloso mora numa cobertura. O Gilberto Gil tem uma casa de campo que é a coisa mais linda. Então quer dizer que para você ser músico e poeta, você tem que ter o quê? Pobre. Você tem que morrer assim na periferia, não sei aonde. Não, meu filho. Gilberto Gil tem casas maravilhosas. Tá certo? Então, você não admira o Gilberto Gil? Tá certo? O Ravi Shankar tinha um templo na Índia onde tinha aula de citar muito. As filhas do Ravi, Nora Jones, Anushka Shankar, pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu queria que vocês falassem sobre esse tema. Tem 3 minutos para cada um falar, porque é um tema muito importante. Sabe? Eu acho injusto que o artista seja assim, eu fiz meu livro e vou dar. Uma coisa legal para você que fez um livro de poemas é o seguinte, quando você der o livro, você pergunta assim, você gostou daquele poema Nuvem Azul? Aí a pessoa, gostei. Aí você sabe que ele não leu o livro, porque não existe esse poema no livro. Você está entendendo? Então, toda vez que você dá um trabalho seu, a pessoa desvaloriza. Você tem que pensar nisso, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o pessoal. Desculpa aí minha revolta, mas é porque eu amaria ter vivido de arte e cultura, mas não deu. Você está entendendo? E acho que é um desrespeito que o Brasil faz com o artista. Eu passo a palavra primeiro para a Ananda Deva, para falar sobre esse tema, economia, arte e cultura. Economia, arte, cultura. Eu também estou nessa luta de viver de arte, e do meu trabalho como performer. Tenho acessado algum edital, mas venho também trabalhando dentro do serviço público, para cobrir essa renda, porque realmente assim, os editais contemplam muito pouco, o tempo que a gente tem que fazer e às vezes o dinheiro que vem. Agora, por exemplo, a gente está acessando um que chama até Arte Salva, e são 1.900, para 6 meses, a gente sabe que não dá, Então, é o que está vindo. A gente ainda tem os cadastros na lei de emergência cultural, tem o cadastro na cidade, o cadastro municipal, então a gente tem lutado para conseguir esses acessos nesse desgoverno. Mas eu também hoje tenho a minha renda principal focada numa bolsa CNPq, no núcleo de arte, núcleo de educação do campo e agroecologia. Eu estou botando arte, tem que entrar arte nesse núcleo, mas é núcleo de educação do campo e agroecologia, Então, assim, meu papel lá é como arte educadora, sim, como performer, porque Me Corrija é um grupo que é de arte e agroecologia. Ele está enraizado ali nos espaços de interação da agroecologia, que a gente transforma os anúncios e denúncias em cena. Então, a arte também, nesse sentido, a dança como uma luta, uma militância dos anúncios e das denúncias. Mas é isso, a gente sempre buscando uma renda, um novo edital, ou um espaço alternativo aqui no Zoom mesmo. Eu tenho aulas, eu
tenho trabalhado com o tarô e a dança. O tarô movimenta, o movimento a partir dos arcanos. Tenho, né, vivências que são, né, nesse sentido, que apoiam essa renda, e também de dança mesmo. Danças, eu chamo de dança do poder ancestral pessoal, que é isso, você olhar para você, para a sua história, e construir a sua dança a partir do seu sentimento nesse momento, né? E da sua ancestralidade. Então, tenho feito essas partilhas e vou equilibrando essa renda e esse trabalho, porque dança é trabalho, né? Acho que talvez no ambiente da música isso está mais claro, mas a gente ainda está lutando para ser reconhecido, né, como trabalhador. Porque é assim, você faz dança? Ninguém fala isso, né? Mas na universidade a gente escutava muito isso. Você faz dança? Né? Você faz curso de dança? Dança então, né? Eu faço uma dança. Ninguém fala assim, você faz matemática? Faz uma conta. Então, assim, a gente sempre abordado dessa forma, né? A dança tá nessa luta ainda, né? A classe trabalhadora da dança resistindo nos territórios da arte e cultura, que é o nosso tema da conferência que vai vir aí. Perfeito. Por agora. Economia, meu querido Giga. Olha, se você botar um N no Giga, fica Ginga. Ginga foi formado em odontologia em 1975 e é um grande músico, grande harmonicista, estudioso, sabe? Eu acho que ele está vivendo de música. Olha, eu soube também que o Milton Nascimento vende muito pouco no Brasil e vende muito no Japão. Olha que interessante isso. Não é muito interessante? Célio Giga, Economia, Arte e Cultura. 3 minutos, Célio. Esse tema é um tema, eu acho, muito importante e talvez o tema do momento, né? A pandemia ela trouxe essa possibilidade de, para além, né, do que é uma calamidade, né, a gente fazer uma reflexão sobre a questão da forma com que o trabalho é visto pelos artistas, na sociedade, pelos próprios artistas. Acho que esse é um ponto que a gente pode desenvolver um pouco mais. Mas também é um ponto de inflexão, porque algumas coisas que aconteceram, como a ajuda emergencial através da Lei Aldir Blanc, ela vem num momento importante para a ativação de um sistema, que é o Sistema Nacional. O Sistema Nacional de Cultura é a institucionalidade adequada para o tratamento da cultura enquanto uma política pública para todo mundo, uma política pública de cultura. Isso nunca existiu, né? E as pessoas também nem sabem o que é o Sistema Nacional de Cultura. Mas vamos julgar numa outra área. Sistema Nacional de Saúde, né? Ou Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Com todas as questões, se você precisar, você vai no hospital público e você é atendido. Sistema Público Nacional de Educação. Todas as pessoas têm direito à educação, todas as pessoas têm direito à saúde. Mas essa novidade do Sistema Nacional de Cultura, que não foi devidamente implementado, é algo que vem nesse sentido, mas que foi um pouco esquecido, que com essa ajuda emergencial, há a possibilidade da gente conseguir estabelecer uma outra forma de pensar a cultura, realmente de uma maneira diferente. Por quê? Toda política pública precisa de investimento, precisa de recurso, né? E exatamente por quê? Porque a cultura ela gera, além de cidadania e além de ser uma coisa importante para a identidade do povo, é alguma coisa que está relacionada à economia, sim. Ela é algo que emprega muita gente e que no Brasil o setor econômico da cultura, isso está documentado, movimenta tanto dinheiro quanto o setor automobilístico. Então, isso aí é uma questão que também precisa ser dita. Agora, existe uma outra questão que eu tratei primeiro, que é a forma com que as universidades elas olham para o artista e para a formação dos artistas. Me dá a impressão que as artes se voltaram para dentro de si próprias e começaram a achar que estava tudo resolvido porque a gente está no nosso departamento, tá? E estamos fazendo a nossa arte
e estamos educando, e só isso. Mas, tudo bem, é importante você ser hoje um expert no que você faz, mas é importante que a academia ela comece a entender que aquelas pessoas que ela está formando vão sair para o mercado, que elas precisam saber, sim, de gestão da sua carreira, elas precisam de se posicionar no mercado, entendeu? Elas precisam saber de legislação cultural e política, né? Elas precisam de entender qual que é o público, porque isso é uma coisa que, por exemplo, me parece que é muito até chacota, né? Assim, falar de mercado. Por quê? Por que chacota falar de mercado? A moda resolve muito bem isso. Eles fazem as mostras como laboratórios em que os estilistas, os artistas, grandes artistas, mostram o seu trabalho, as tendências, e fica um monte de dono de empresa que vai lá para ver as tendências, anotar e produzir. Então, 30 por que a segundos, gente tá não certo. leva esse pensamento para as outras áreas, como a música? Montré é isso. Você for ouvir um disco de Hermeto Pascoal, ele traz inovações, né, que, tipo assim, alimentam um pensamento da indústria. É isso que a gente deve levar. Agora, a questão básica que a gente deve pensar, além da formação e além da política, é que todo mundo tem direito à arte e à cultura. É pão. Se as pessoas não têm pão à disposição, elas não vão comer pão. Se elas não têm acesso à cultura, elas não vão consumir cultura. Então, eu acho Perfeito. que a gente tem que reprogramar essa ideia de que cultura é para todo mundo. É direito Ó, básico, é direito para todos. toda a minha entrevista eu digo que virei fã de alguém, certo? Então eu sou fã, a partir desse momento, de um cara chamado Célio Giga. E aí eu fui procurar na internet. Aí achei Célio Giga, consultor em políticas culturais na Giga Goulart Produções. Tá? Isso, pô! Você tem que ter consciência do seu trabalho cultural, pelo amor de Deus. Meus objetivos profissionais são elaborar, analisar e gerir projetos culturais. Aqui no LinkedIn, tá certo? Então, pelo amor de Deus, se você atua na área de música, literatura, teatro, enfim, artes plásticas, você tem que gerir sua carreira ou você tem que solicitar, contratar um consultor, contratar uma pessoa como Célio, que tem essa empresa, que está aqui no LinkedIn. Eu só botei Célio Giga porque realmente virei fã. Resposta sensacional de Célio Giga. Mauro Brandão, vamos ver o que você fala, Mauro. E eu senti que, às vezes, os seus olhos, às vezes, ficaram parados para mim. Então, parece que a web está uma loucura por aí, Mauro. Mas vamos tentar te escutar. Você faz seus livros e dá de presente, é isso, Mauro? Aí você tem que acionar o seu microfone, tá? E uma coisa importante, salvo engano, sim. Ok. ó, uma coisa importante, salvo engano, o Mauro Brandão, salvo engano, ele era controlador de voo. Parece, é isso, Mauro? Eu sou técnico, né, em telecomunicações da área de controle de voo. Porque disse que é uma das profissões mais estressantes que existe. É um negócio interessante isso. Então, Mauro Brandão falando sobre economia, arte e cultura. Mauro. Pois é, quando eu me apresentei, eu não disse que eu também sou economista. Eu sou economista formado pela UFMG e quando eu ouvi, né, o Célio e a Ananda, eu fui lembrando que, sabe, dessas relações, porque, olha, o que gera valor? O que gera valor é o trabalho. O que gera valor é o trabalho. Então, quando você faz uma música, quando você dança, quando você escreve um livro, quando você se apresenta em algum lugar, você gerou um trabalho. E todo trabalho tem que ser remunerado de acordo com o trabalho que foi gerado, né? Essa é uma das premissas mais importantes que temos que ter. E eu acho que chegou uma hora muito importante de todos os artistas, de todas as áreas, se unirem no Brasil para que o trabalho seja valorizado. O trabalho seja valorizado justamente, né?
eu acho que quando você escreve, né, um livro, poxa vida, quanto tempo que leva assim, para você escrever um livro? Quanto de pesquisa que você fez? O quanto de criatividade você usou? O quanto de inovação, tudo que você buscou, você busca dentro de si uma energia enorme. Então, assim, até lembrando da física, né? A física, trabalho é igual a energia, né? Aquela fórmula do princípio de conservação de energia, trabalho é igual a energia. Então, é a primeira coisa que o artista tem que saber. Ele tem um trabalho e aquele trabalho tem valor. Aquele trabalho tem que ser remunerado. A expressão do trabalho tem que ser a remuneração que ele tem em relação àquilo que ele despendeu durante um processo que, às vezes, se durar meia hora um espetáculo, uma hora, quanto tempo levou, quantos anos que foi, né, disponibilizado ali, que foram gastos para você chegar naquele ponto, sabe? E isso nunca para. Se você tem 30 anos de trabalho, você tem um acúmulo de conhecimento, e esse conhecimento é energia, e essa energia se transformou em trabalho, e esse trabalho foi disponibilizado às pessoas para serem consumidas. Então, elas têm que comprar esse trabalho. Agora, se esse trabalho não chega no mercado, ele tem que chegar através das ações governamentais. Nós precisamos da lei de... Eu fiz um curso de lei de incentivo à cultura, da Lei Rouanet, das leis estaduais de cultura, leis municipais de cultura. Olha, está na hora da gente retomar esse debate. Concordo com você, Célio, plenamente. Está na hora da gente retomar esse debate para que essas leis realmente valham para promover a cultura, porque nós temos uma cultura de massa que é vendida na TV, que é uma coisa, né? E nós temos uma outra cultura, seja, que não está na TV e que é de uma grandiosidade. Anand, quando você falou que gosta de fazer acordes, sabe, atonais e etc., eu também tenho esse viés de inventar coisas, sabe, que não existe, porque eu sempre estou buscando aquilo que é a minha essência. Eu não estou querendo repetir acorde. E, olha, isso já foi estudado por Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, da mecanização dos acordes, né? Mi, Lá, Si. Quantas milhões de músicas você toca com Mi, Lá, Si? Né? Mi, Lá e Si. Então, assim, eu não estou... 30 segundos, tá bom. Existe a música folclórica e popular que tem esse acorde, mas eu estou dizendo da indústria da música, né? Então, nós temos que trazer a arte na essência, na nossa tradição, dos nossos ancestrais, e trazer isso para ser valorizado pelo mundo inteiro. Né? Que na Europa é consumida, no Japão é consumida, e o Brasil ainda está com o seu espírito escravocrata e que não deixa que essas coisas aconteçam na sua plenitude, que a arte do povo se manifeste de forma plena. Então é isso. Tá certo. 3 minutos para cada um falar o que quiser, porque a gente está com a entrevista 1 hora e 10 minutos já de entrevista. Bom, eu vou falar o seguinte... já dediquei ao professor Bhaskara, mas eu vou dedicar essa entrevista para o Célio. Eu vou te dizer por quê. O cara tocar música erudita e sertanejo, esse cara merece uma... Eu tenho que dedicar a ele a entrevista. Porque, porra, é um negócio espetacular. Eu não consigo. Olha, quando eu era mais jovem, eu realmente queria aplauso, Acabou. Sabe, eu faço realmente uma coisa que eu considero séria, estudo, fui aqui, olha, estou dedicando para o Célio também, faculdade de filosofia, meu Deus, faculdade de filosofia. Nesse país, quem valoriza a filosofia?
Você está entendendo? Então eu fico pensando, eu estou dedicando ao Célio porque ele se tornou um mito para mim nessa entrevista. Você entende? Ainda bem que ele tem a empresa dele, ele é professor de música. Puxa vida! Você sabe, amigo, você que está assistindo essa entrevista, você pode estar em 2021. Não tem Ministério da Cultura, tem um secretário da Cultura, que é um negócio tétrico. Você está entendendo? O secretário de Educação é um negócio que... Ministério da Educação... Meu amigo, eu acho que o Célio merece essa dedicação, porque não existe uma valorização a isso nesse país. Então eu tive que ser funcionário público, 40 anos, pô. Consegui me aposentar e no dia que eu me aposentei, eu fiz um show aqui em casa e falei, eu queria dizer para vocês que eu sou músico, eu estou conseguindo dizer que eu sou músico. Sabe? Finalmente eu sou músico, finalmente eu sou escritor, eu não acredito. Eu vou viver agora cada segundo da minha vida. Eu durmo geralmente 3 horas da manhã, acordo meio-dia. Sabe por quê? Porque de noite é tão bom compor com silêncio. Mas eu só pude fazer isso agora. Eu estou me sentindo vivo, porque eu sou músico. Finalmente eu sou músico, eu nem acredito que eu sou músico. Você está entendendo? Agora, uma coisa importante, você que está assistindo essa entrevista. Se o seu pai, você é uma pessoa jovem, o seu pai está dizendo que não adianta, que você vai ganhar pouco dinheiro na música, 95% das pessoas não ganham bem com música. 5% tem até avião. Tem até avião. Você está entendendo? O músico da Bahia, lá, aquela moça, que até tem um repertório, a Ivete Sangalo e tal, mas 90% sofre e o primeiro dinheiro que é desviado de qualquer governo, seja esquerda, direita, em cima, embaixo, meio, lá dentro, fora, é o dinheiro da arte e cultura. Aqui em Brasília, o Célio deve saber, tem um projeto que chama FAAC, é um dinheiro para arte e cultura. Agora entrou um secretário aqui que finalmente conseguiu direcionar esse troço para os artistas. Eu fico assim, vendo essa situação e fico realmente entristecido, sabe? Então, olha, a palavra é de vocês. Eu falei, eu acho, deixa eu ver aqui, eu falei 3 minutos e 20 segundos. Então, a palavra é de vocês, vocês falam o que quiserem. Espero que vocês sejam mais a menos. Agora, eu estou dedicando essa entrevista para o senhor Célio Giga. Agora, você tem que assistir aí. Sabe por quê? Porque ele consegue tocar música erudita e sertanejo. Meu amigo, um homem desse tem que ser feito uma estátua para esse homem. Você está entendendo? Tá bom. Eu vou deixar o Célio Giga para o final, tá bom? E vou primeiro começar com Mauro Brandão, que é economista, técnico de controle de voo, parece, escritor, um monte de coisa ele é. Você está entendendo? E ainda está de máscara, hein? Ainda está de máscara. Tá? Mauro Brandão, 3 minutos para você falar o que você quiser. Que bacana, viu? Aqui, ó, eu vou começar dedicando a minha fala final à Amanda, porque ela falou que tem um maracá de pé e eu tenho um maracá de mão, entende? Esse maracá, ele vem da aldeia Cariri Chocó, lá do Alagoas, que foi... eu ganhei esse aqui do cacique Cariri Chocó. Ganhei não. Eu paguei para eles, ele me deu, mas eu paguei o frete. Então eu ganhei, mas eu falei, não, eu vou ganhar, eu acho que eu tenho que pagar o frete, cara. Esse é verdadeiro, né? Pra caramba. Esse fala então, a verdade até embaixo da cama. Aqui, ó, e é das cores indígenas e tudo mais. Bom, gente, eu vou terminar me apresentando os meus livros, tá bom? Estão aqui comigo. Primeiro veio Clara Luz do Poeta. Clara Luz do Poeta, esse exemplar tá meio chumbado, porque é o meu. Foi lançado em 2014. É um romance de 552 páginas, tá? É um romance grande. Ele que me introduziu na literatura, e eu ainda sendo funcionário público, e aí eu sei muito bem como que é esse sofrimento, viu, Anand? Como que é esse sofrimento? Pô, vou te contar, viu?
mas a gente é resistente, cara. A gente é da luta. Então a gente não desistiu. E eu, quando eu me aposentar, eu vou fazer uma festa e dizer: agora eu sou escritor, agora eu sou músico. E pronto. Aí eu lancei o segundo livro, tá? Eu Na Solidão do Outro. Esse segundo livro é um livro que assim, é muito bem aceito pela crítica, pelo público. Eu estou caminhando com ele, foi em 2016. Aí vem o terceiro livro, que eu Voltei Formiga. Esse livro também agora foi lançado já em 2018, né, no final de 2018. É um livro que está circulando muito pelo Brasil. Eu vou 2 vezes por semana aos Correios. Isso eu dou, sabe? Eu acho que é uma felicidade eu dizer isso, sabe? Num país igual o nosso, né? Para levar livro para leitores do Brasil inteiro. Todos eles depositam na minha conta, eles compram os livros, pagam frete. Então, é isso que eu faço. Eu não dou livro. Aí eles me retornam. Eles me retornam com coisas que eu nem vi, às vezes, no livro. E esse livro é o 4º livro, que é o Poemistérios do Amor e da Guerra, que é o meu primeiro livro de poesia, né? É uma coletânea de poesias que tem aqui. Eu acho que é um livro que, sabe, ele é uma publicação anunciada, né? E virou uma publicação internacional. Eu tenho leitores em Portugal também desse livro. E eu acho muito, sabe, muito legal assim, ter essa coisa. A poesia é infinita. E estou me preparando para lançar o 5º livro, que é O Soldado Errante. A minha relação com os indígenas se fortaleceu muito nesse período, justamente por isso, porque o Soldado Errante se passa, em grande parte, numa aldeia indígena da Amazônia, né? E 30 aí, segundos. o livro ele tem misturado também o Nhingatu, né, que é da língua da família Tupi-Guarani, com português, sabe? E é um tema muito atual, porque é a defesa da nossa floresta que está sendo incendiada, está sendo tomada pelo pasto e pela derrubada de madeira, né, na floresta e pela mineração. Então é isso, sabe? Ele é um livro que vem para causar um impacto em relação a isso. Perfeito, Mauro. Tá? Perfeito. E aí eu agradeço a você, Anand, um abraço, Ananda, um abraço, Célio, que é o meu meio xará, né? Eu chamo Mauro Célio. Então, é isso. Grande prazer, que conversa agradável, maravilhosa. Um beijo a todos. Perfeito, Mauro. Agora passar a palavra para ela, tá? Que ela tem a dança, ela é mãe de 2 filhos, ela, enfim, parece que ela é meio zen, hein? Meio zen. Você está entendendo? Vamos ver o que ela vai falar. 4 minutos, o Célio falou 4 minutos, então o Mauro falou 4 minutos. 4 minutos para você falar o que quiser. Nossa, que difícil. Eu trouxe aqui os chocalhos de pé, não estão no pé, estão na mão. Chamou até as crianças. Então eu vou dizer aqui que eu agradeço estar aqui com vocês, aprendi muito hoje. Mauro, gostei de ver os livros. Essa aqui é a Clara. Tem até um livro aqui da Fada Clara Luz também, mas eu acho que é outra, mas Sim, conheço o livro. E tem a organização cooperativa, né, que você falou da agroecologia, que é onde eu também hoje estou atuando. Então, já fazendo aqui esse papel de falar, né, vá lá, tem um canal no YouTube, toda segunda a gente faz uma live, às vezes eu tô lá mediando, às vezes não. Então, o canal da Oca. Eu transito nesse espaço da agroecologia, da dança da agroecologia, trabalhando mesmo, assim, a busca da nossa ancestralidade, porque a agroecologia tem muito de valorizar essa semente ancestral, que tem na agricultura, mas é da nossa cultura. Ô, bonitinho, dá um tempinho aqui. E o chocalho chama, né? E aí,
Eu agradeço, Célio, que né, é meu parceiro há muitos anos. A Nandi, foi um prazer te conhecer, estar aqui, partilhar esse momento de alma indiana. Eu fico... Até adotei um nome que é meio indiano, de uma casta até controversa, mas é uma casta de bailarinas, porque o nome é Ananda Deva Assis. Aí tem as Devadasis, né? Eu até adotei esse nome, mas é uma casta bem controversa, eu sei disso. Mas é uma casta de bailarinas indiana, né? Eu falei, se eu nascesse lá e fosse uma Devadasi, né? Eu sou a Cara. Essa é a Clara. Sou a Cara. Vai lá, amor. Cara! E aí, autorizo, viu? Pode passar, tem isso também. E é isso, gente. Agradeço nesse momento. Curtam lá o canal da Oca, eu sou Oca, sou Micorrizas, sou dança, na busca da dança, da minha dança e da dança que comunica, que dialoga, e dialoga bem com as nossas referências culturais. Que hoje, no Território da Agroecologia, a gente está em caravana virtual das festas e fogueiras, que começou ali em julho com a festa de São Pedro, vai agora caminhar para a festa de Nossa Senhora do Rosário com o Congado, vai entrar no mês, né, da celebração, né, da nossa cultura afro-brasileira, com o mês de novembro, e vai terminar numa troca de saberes, que o Sérgio já teve a oportunidade de participar aqui, que a gente constrói uma grande cidade alternativa de bambu dentro da UFV, onde entra em contracultura ao agronegócio, porque tem a Semana do Fazendeiro, que vem vender grandes máquinas, e a gente faz a Semana da Troca de Saberes, onde a gente traz o pequeno agricultor, aquele que vai trazer a sabedoria ancestral de plantar o milho em consórcio com o outro, né, que não é o milho transgênico, de guardar a semente crioula, fazer a partilha das sementes. Hoje a gente tem um banco de sementes. Hoje a Zona da Mata é polo agroecológico de Minas Gerais. A gente sonha em construir um grande manto agroecológico, né, que vai não interromper a ação já, nossas Minas Gerais. Então, a gente tem essa bandeira de interromper já temos muito minério. 30 segundos. A gente faz isso. Então, eu estou aqui hoje, né, nessa partilha. Tá bom. Beleza, beleza. O final travou um pouquinho, mas foi bem pouquinho. Agora, Célio Giga, 4 minutos para você, Célio. Falar o que quiser. Ô, Anand, foi um prazer, né? Eu fico muito honrado com essa homenagem. Eu queria estender essa homenagem aqui aos meus companheiros aqui que assistiram, que fizeram essa entrevista, né? O Mauro, a Ananda. E estender esse abraço, assim, essa homenagem a todos os artistas, porque, na verdade, talvez você me viu como um representante desse né, tão sofrido grupo, né, de pessoas que trabalham, que investem, né, tanto tempo das suas vidas para poder fazer algo que só a arte faz, né, que permitir que nós tenhamos uma experiência que faça com que a nossa vida não seja um grande equívoco, né, como diria o Nietzsche, né? E realmente, sim, a arte, eu até brinco, né? Falo que Platão tinha razão, né? Platão tinha razão de querer tirar os artistas da República, né? O lugar dos artistas é nos Elíseos. A pandemia tem mostrado isso, né? Nunca se viu tanto vídeo, tanta live, enfim, a gente consegue sair dessa dificuldade que né, o isolamento, lendo, ouvindo música, vendo ópera, assistindo ópera, vendo danças, espetáculos de dança, enfim, assistindo filmes, peças, né? Então, tudo isso faz a gente se alegrar, faz a gente sair um pouco dessa situação tão difícil, né? Mas eu digo, e eu queria falar, dedicar esses últimos momentos da minha fala, a você, artista, a você, agente cultural, a você, produtor, a você que trabalha com arte, cultura no Brasil, que é o seguinte, nada disso vai mudar se você não se reprogramar. E você é o responsável por isso estar desse jeito. Nós temos
sim, esperança de que as coisas vão mudar, mas a mudança, ela começa na nossa mudança, na mudança de cada um, na sua mudança. Ser expert naquilo que você faz é uma coisa importante. E eu toquei sertanejo, toquei jazz também, toquei blues, por uma oportunidade que eu tive de entender que a arte ela é para todo mundo. Então, quando alguém me pergunta assim, mas que tipo de música que você gosta? Eu falo assim, depende do meu estado de espírito. Eu gosto de toda música. Tá? Então, assim, eu gosto de toda arte, depende de como é que eu estou. Então, assim, a arte só vai mudar, o tratamento só vai mudar, e esse papel só vai ser diferente a partir do momento que cada um de vocês se empoderarem dessa essência, que é a verdade de vocês, entendeu? Para o mundo, para olhar para o mundo e falar assim, eu sou um trabalhador da arte, e eu trabalho e ganho o meu sustento com minha arte. Minha arte tem valor. E aí sim, ser humilde e tirar a máscara e falar assim, eu preciso aprender sim sobre marketing. Quem é meu público? Quem que vai gostar do que eu estou falando? Quais são os recursos que eu posso acessar para poder fazer a minha ideia ser viabilizada? Sim. Quais são as pessoas que são mestres que eu posso ter, que eu posso me conectar para me ajudar? Qual que é a minha rede de pessoas que podem ajudar com que eu promova esse trabalho? Quais são as tecnologias que eu tenho que aprender para poder impulsionar meu trabalho, para poder promover o meu trabalho? E sim, isso aí, com certeza, de uma consciência que aí é uma ação na sociedade de firmeza, de coragem, de seguir o caminho e ter coragem, porque a vida quer da gente é coragem. Não deixe o barco virar. Seja a sua verdade, seja a sua essência. Anand, muito obrigado. Perfeito. Vocês aí, muito obrigado. Show de bola, Célio. Aí. Show de bola. Obrigado. Olha, agora eu tenho que agradecer ao presidente Ângelo Roberto, que pautou essa entrevista. Tá? Foi ele que pautou, que organizou essa entrevista, uma pessoa espetacular que nós já entrevistamos. Tá? Então, vale a pena você conhecer essa pessoa. Está aí no canal TV Cultura Alternativa, Ângelo Roberto. Tá bom? Obrigado a vocês. Mauro Brandão. Quero deixar um abraço para o Ângelo Roberto, meu amigo, presidente da AMA Letras. Eu assisti esse programa, eu achei maravilhoso, tá? Foi aí que eu comecei, eu fiquei tão íntimo do programa. E quero deixar um abraço para o grande Ângelo Roberto. Valeu, gente. Então eu falei, entrevistei, conversei, coloquei minha opinião, aprendi com Mauro Brandão, Célio Giga e Amanda Deva. Eu sou Ananda Deva. Eu sou Anand Rao, editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.